Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, mais um programa Iniciação, projeto Iniciação. Lembrando aí aos conectados, né, aos que estão aqui assistindo e aos que virão depois, que a gente já, nos últimos programas, nós mudamos, né, o nosso sistema e estamos colocando aí a oportunidade das perguntas, de serem colocadas as perguntas, serem respondidas, né? Além de você ter a oportunidade de ter a sua pergunta respondida aqui, ao vivo, se você assistir o vídeo depois, no meio da semana, ou mesmo queira fazer uma pergunta posterior, ou caso ainda mesmo assim não tenha tido a tua pergunta respondida aqui durante o programa ao vivo, porque às vezes é dinâmica, a gente pode ser que não dê tempo. Então, você vai aqui no vídeo, você posta aqui embaixo, escreve a tua pergunta, faz uma pergunta bem escrita, bem sucinta, bem para a gente também não ter dificuldade de entender, né? E o professor elaborar uma resposta bacana. E aí, no decorrer da semana, no programa seguinte, a sua questão será respondida aqui sempre no início do programa. É importante que você esteja presente, certo? Então é isso. Dá o seu like aí no vídeo, né? Dá o nosso joinha, aquele joinha no vídeo. Manda esse conteúdo para um colega que gosta desse tipo de assunto. O conteúdo, o YouTube, ele considera relevante, né? Quando você faz aí o compartilhamento, curte o vídeo. Então é isso, certo? Então vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É uma felicidade muito grande, um prazer muito grande estarmos aqui todos juntos, né? E vamos continuar com os nossos estudos, justamente com esse trabalho de todo sábado, que é o projeto Iniciação. O maior projeto que uma pessoa pode ter na vida é o projeto Iniciação, ou seja, o seu autoconhecimento rumo ao universo, a expansão, rumo ao universo infinito, né? Então, como que a pessoa pode especificamente fazer o seu projeto de iniciação? Devemos dizer que é necessário que a pessoa se vincule a uma escola iniciática, que siga a ciência iniciática das idades com rigor. Então, sugerimos aqui que a pessoa entre em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E faça a sua inscrição. Como é que pode fazer a sua inscrição? É só acessar o Google, né? Por lá no busca do Google, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose com todos os departamentos que existem no Brasil, e a pessoa vai entrar em contato com os departamentos e vai conversar. Nesses departamentos vai ter o telefone, o e-mail, o endereço, tudo, né? É interessante que a pessoa escolha um departamento da sua cidade
ou próximo à sua cidade, né? Ou no seu estado, sempre bem próximo, né? Relacionado com a região em que a pessoa vive, para facilitar depois futuras comunicações com a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, tem cursos, toda pessoa vai fazer seus cursos, e depois de realizados os 5 níveis de pesquisa, né, de estudos, a pessoa tem a possibilidade de se incorporar, né, de fazer parte como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Além disso, se não for possível fazer o curso presencial, isso na eubiose, de acordo pelo caminho que nós indicamos, existe também o EAD, ensino à distância. Então, a pessoa pode escolher também essa possibilidade. Tudo bem? Então, nós estamos aqui dizendo que esse encontro nosso é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Sempre dizendo que a base tudo os trabalhos, né, elaborados, trazidos para o mundo, através de Helena Petrovna Blavatsky, através da sua grande obra, né, de iniciação, né, e também através dos trabalhos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Nós queremos dizer também que o objetivo é a síntese do conhecimento. Sempre o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. E uma outra finalidade também importantíssima é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários, justamente rumo à formação de uma nova civilização. E o Brasil é o berço, né? Conforme o professor Henrique José de Souza nos ensinou, o Brasil é o berço da nova civilização. Isso é muito importante, esse conhecimento. Então, tá bom. Aqui nós temos aqui a presença não sei se o Itamar Oliveira está presente. Itamar Oliveira não está presente. Não, pelo menos não está aí. Ele tem uma resposta para ele. Eu tenho uma resposta para o Itamar, mas eu estou vendo na lista aqui, ele não está presente. É isso? Então, no momento que ele estiver presente, eu vou responder uma pergunta que ele fez, justamente no vídeo, né? Eu vou fazer algumas considerações aqui, feitas pelo nosso irmão Júlio Teixeira. Isso. Aqui eu quero fazer aqui uma colocação, 3 colocações do nosso irmão Júlio Teixeira, né? Justamente, né? Então, vamos analisar aqui, procurar analisar o que o nosso irmão falou e opinou no encontro passado, né? O nosso irmão Júlio Teixeira falou: em razão do quarto Kumara estar em formação, os outros 4 seriam síntese física das 4 rondas. Então, na verdade, nós estamos no quarto sistema evolutivo, né? 4 cadeias evolutivas, cada cadeia forma um Kumara. Então, isso é básico, né? Então, nós já temos 4 Kumaras preparados já. Dhyananda Kumara, Sanat Sujat Kumara, Sanat Kumara, Satya Kumara, os 4, né? E está em formação um 5º Kumara, chamado Ardhanarisha Kumara. Então, é isso aí. A cada cadeia evolutiva vai surgindo um Kumara específico, né? E o que está em formação agora é justamente Ardhanarisha Kumara, que tem uma relação muito grande com Saint-Germain. E, claro, também tem uma grande relação com o processo que nós estamos passando para nos direcionando para um 5º sistema evolutivo, né? O 2º trono, né? Justamente ligado ao 2º trono, né? Então, o 5º sistema evolutivo, ligado ao 5º senhor, né? Ao 5º senhor, e depois, mais tarde, partiremos para um 6º sistema evolutivo, e assim por diante, né? No processo evolutivo cósmico. Então, isso aí é a resposta, é a consideração que eu queria falar a respeito dos Kumaras, que o nosso irmão Júlio levantou no encontro passado, né? O nosso irmão Júlio também fez uma observação.
O éter seria, então, a substância que preenche o espaço infinito e o tempo eterno? Exatamente. Nós podemos dizer que, no nosso ponto de vista aqui, de Segundo Trono, o éter realmente representa para nós o Segundo Trono, né? Nós estamos caminhando para um quinto sistema evolutivo, então o éter representa então essa parte de sublimação na nossa consciência rumo ao éter, à mãe divina, né? Segundo trono. Isso então é um caminho que estamos prosseguindo no nosso sistema evolutivo, a nossa evolução, e é inevitável que isso ocorra, né? Aliás, nós um grande físico, né? O grande físico do século XVIII, né? Que foi justamente o grande físico, agora me escapa o nome, mas vou lembrar já, ele sugeriu, né, que da existência do éter, né? Então, que o éter seria... Claro que ele não podia falar de maneira esotérica como um gênio, né? Então, ele diz que o éter realmente tinha uma existência, né, definitiva. E só que durante o século XX, né, o nome do cientista é Isaac Newton. Isaac Newton. Ele se referia ao éter, né? E a esse éter, pela ciência iniciada das idades, com certeza era relacionado ao segundo trono, né, da Mãe Divina. Mas durante o século XX, a ciência, através de suas pesquisas, chegou à conclusão que o éter não existe. Isso foi a conclusão da ciência acadêmica. Na verdade, o éter existe sim. E o Newton tinha razão. E isso vai ser, quando a ciência acadêmica fizer novas pesquisas, novas descobertas, isso vai retornar à prancha de estudo, né, da ciência, e vai se verificar realmente a existência do éter, o éter, né? Então, o éter realmente podemos relacionar imediatamente com o segundo trono, a Mãe Divina. Depois, o nosso irmão Júlio também ele fez uma outra observação, né? Na raça Atlântica, a divindade não vivia na face da Terra, tendo como supremo senhor Muká, quando do afundamento. Então, foi uma pergunta que ele fez, né? Na verdade, na raça Atlântica, segundo o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, a face da Terra, os deuses viviam na face da Terra, né? Os seres de hierarquia viviam em profunda comunhão com os seres humanos. Depois, com a inundação de Atlântida pelas águas, né, que é citado no dilúvio bíblico, né, então, o que aconteceu? Houve a separação. Os mundos, os seres de hierarquia, que denominamos de Deus, eles foram para os mundos internos. Então, houve um afastamento, né? Mas a lei divina, como é justa e perfeita, a lei cósmica, como é justa e perfeita, para não deixar o ser humano órfão, né, do conhecimento superior, então, criou o sistema de Avatara, que significa descida da lei. Descida da lei. Então, hoje é o sistema que nós temos de comunicação com os mundos internos, né, os mundos superiores, né, ou chamar mundos superiores também, de maneira iniciática, né? Então, é o sistema que nós temos como comunicação. É o processo avatárico. E o Júlio Teixeira, inclusive, citou como tinha um Supremo Senhor Muká. Muká era um sacerdote, realmente. Era um sacerdote. Nosso irmão Júlio Teixeira citou com bastante propriedade justamente a existência desse sacerdote muito elevado, de consciência elevadíssima, né, chamado Muká. E Muká ele alertou os Atlantes justamente desse processo kármico que a Atlântida seria submetida com a sua destruição. Ele avisava, ficou anos e anos avisando e fazendo advertências, no Muká, né? E realmente houve o afundamento e Muká, conforme o nosso mestre indica, o professor Henrique de Souza, o Muká morreu junto, né? Ele mesmo diz, vou morrer junto com vocês e tudo bem, apesar de todo o aviso que eu dei. Então faz parte então, uma história específica de Atlântida, né?
que foi relembrada pelo nosso irmão Júlio, e foi muito bom relembrar essa, e merece o nosso profundo estudo a respeito desses assuntos. Né? Tudo bem? Então, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, o Itamar Oliveira não está aqui. Mas, então, eu vou aguardar o Itamar Oliveira se manifestar, mas neste nosso encontro, e se ele não se manifestar, nós vamos responder a pergunta dele na próxima reunião. Tudo bem? Então, muito bem. Então, nós vamos agora continuar o nosso caminho, né, de pesquisa, né, nós estamos encetando, né, justamente verificando aqui, seguindo a doutrina secreta, né, no título, né, no que se refere ao simbolismo arcaico universal, né, com consta do volume 2 da doutrina secreta. É um assunto muito vasto e realmente merece a nossa atenção. Vasto e difícil de entender. A gente precisa prestar muita atenção, fazer pesquisas, meditações a esse respeito. Então nós vamos continuar aqui, né, de onde nós havíamos parado, né, e vamos fazendo as nossas meditações. Nós já estávamos falando justamente sobre esse tema universal, sobre os 4 elementos, né, dizendo que metafisicamente só existe um elemento na natureza, na raiz do qual está a deidade. Os 7 elementos, dos quais 5 já estão manifestados e afirmada a sua existência sob o véu da deidade, de cuja essência vem diretamente o homem, considerando-o física, psíquica, mental ou espiritualmente. O corpo do éter não está ainda completamente manifestado e seu número é a síntese do resto. Aí o éter, né? Novamente, né? A doutrina secreta falando seriamente sobre o éter. O fogo, o ar, a água e a terra eram apenas a veste visível, os símbolos das almas ou espíritos animadores visíveis. As hierarquias dessas forças são classificadas numa escala setenária do imponderável, desde a composição químico-física até o puramente espiritual. E num antigo fragmento, né, de um estudioso da antiguidade, a gente pode se ler o seguinte, olha só que interessante. Do éter vieram todas as coisas e ao mesmo voltarão depois. As imagens de todas as coisas ficam impressas nele de maneira indelével, no éter. É o depósito dos germes e dos restos de todas as formas visíveis e até das ideias. Isso é verdade. Isso é um arquétipo. Né? Então, tudo vem justamente do mundo arquetipal. Especificamente, no ponto em que nós estamos, com referência ao segundo trono, é o éter. Né? O éter que justamente se refere à mãe divina. Né? Então, tudo vem do mundo superior, dos arquétipos. Nada acontece por acaso aqui. Tudo desce. Lavoisier novamente, citando Lavoisier, grande químico do século XVIII, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nada se cria. Tudo já existe no mundo arquetipal, e isso, então, é refletido no mundo objetivo, né? E, então, dando forma às coisas, ao mundo objetivo e assim por diante. E a nossa própria inteligência, né? A nossa própria inteligência também é uma projeção arquetipal, né? A genética, tudo isso aí. Né? Não é criação que ocorreu na face da Terra, não. É projeção arquetipal dos mundos superiores. Os deuses cósmicos, como Júpiter, Plutônio, incluíam em si os 4 elementos e os 4 pontos cardeais. Os antigos podiam distinguir os elementos corpóreos dos espirituais nas forças da natureza. Os antigos sempre estudavam, né, justamente os elementos nas forças da natureza, né, como nós dissemos, né, o fogo, o ar, a água e a terra, né, os 4 elementos. Eles viam nisso os fundamentos para o entendimento do universo. Né? Diz o livro das regras, um livro muito importante no campo da iniciação. Né? O elemento está composto de sons, não de palavras, de sons, números e figuras. O que soube atrair e combinar os 3 terá a resposta do poder diretor, Deus regente do elemento específico requerido. Essa é a linguagem dos mantras, olha só, dos mantras, sendo o som agente mágico mais potente e eficaz.
a primeira chave que abre a porta da comunicação entre os mortais e os imortais. Veja, olha só, já fazendo a ligação dos mantras, né? Mantras, e sempre lembrando, o que significa mantra, né? No sentido da Índia, né? Man é mente, e tra é ferramenta. Veja, mantra, né? Repetindo, man significa mente, e tra é ferramenta. Então, mantra é ferramenta da mente. Olha que importante. A gente usa o mantra como ferramenta da mente. Justamente, como diz aqui, é o portal que abre a porta da comunicação entre os mortais e os imortais. Ou seja, entre a consciência objetiva e a consciência superior, cósmica, né? Todos os objetos sobre a Terra têm uma natureza dual, espiritual e material, visível e invisível. Veja bem. Então, não existe oposição entre espírito e matéria. Espírito e matéria são complementares. É isso. A religião coloca na matéria uma qualidade negativa, né? Satânica, né? E no espírito uma coisa deífica. Não é verdade. Pela ciência iniciática, espírito e matéria são divinos. Matéria é divina também. Né? Tudo é divino, tudo é divino. Não há nada que existe que não seja divino. Né? O fogo etéreo é a emanação do Kabir mesmo. Né? O aéreo é só a correlação do primeiro com o fogo terrestre e pertencente a um Kabir de menor dignidade, talvez um elemental. Aí está citando um ser elemental. Né? O ser humano. O ser humano possui várias forças, magnética, simpática, antipática, nervosa, dinâmica, oculta, mecânica, mental, etc. etc. Essas potências têm seus fenômenos fisiológicos, físicos, mecânicos, nervosos, estáticos, claro-auditivos, clarividentes, considerados como naturais pela ciência. Então, por que não admitir que todos os elementos têm os seus veículos? Então, essa é uma importante consideração. Né? Então, isso aí a gente vê como as coisas funcionam. Né? Todas essas propriedades que nós vimos dos elementos contidos em nós nos dá a possibilidade da exacerbação, do aumento dessa potencialidade de nós percebermos as coisas de maneira objetiva e de maneira subjetiva, superior também, né? É uma possibilidade. E é claro que através da iniciação, através do autoconhecimento, cada vez mais nós vamos penetrando na questão dos mundos hiperfísicos superiores. Né? Isso é muito importante, essa visão, essa é muito importante. Né? Aí nós temos nós temos aqui, a HPB cita dois nomes, né? Kivan Shain Yin e Kivan Yin, são dois nomes em sânscrito, né? Da antiguidade, né? Como Avalokiteshvara, Kivan Shain passou por várias transformações. Então, seria hierarquia, né? Nascido do fogo e da água, antes que esses se convertessem em elementos distintos. O Verbo foi o autor e modelador de todas as coisas. Sim, sem ele nada feito existia do que foi feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, diz o Evangelho. Aí, então, a gente vê justamente a questão dos arquétipos. Né? Nada existe que não venha do sentido arquetipal, dessa matriz e matrizes superiores que se manifestam, que fazem a manifestação das coisas no mundo objetivo. Né? Na sétima raça, esse ser que nós citamos aparecerá como Maitreya Buda, veja, o último dos avatares. Maitreya Buda, assim, HPB fala, né? Maitreya Buda, o último dos avataras. Por isso, o ritual no culto esotérico dessa deidade foi fundado na magia, justamente, né? Isso relacionado ao Maitreya Buda. Os mantras se tiraram de livros especiais, mantidos secretos pelos sacerdotes, e cada um deles origina um efeito mágico,
pois os que o recitam ou leem produzem, como só cantá-los, causas secretas que se traduzem em efeitos imediatos. Olha o poder que tem, então, a questão dos mantras. Kivan Shayin é a forma do sétimo princípio universal. Em seu caráter metafísico mais elevado, essa deidade é o agregado sintético de todos os espíritos planetários, os Dhyan Shohans. Ele é a síntese dos Dhyan Shohans. Ele é o manifestado por si mesmo, o Filho do Pai, o Verbo e o Salvador universal de todos os seres vivos. Veja só a importância desse ser, que é citado por HPB, Helena Petron Blavatsky. Avalokiteshvara e Kivan Shayin, além de ser deidades protetoras dos ascetas budistas, os yogas do Tibete, são os deuses da castidade. Seu nome significa o eu divino percebido pelo eu humano. Isto é o Atman submerso no universo percebido por Budi, alma divina. É o espírito universal onipresente, manifestado no templo da natureza. Kivan Shayin e Kivan Yin são os dois aspectos, masculino e feminino, do mesmo princípio do cosmos, na natureza e no homem, da sabedoria e inteligência divinas. É o Logos, e sua Shakti é justamente a cristosofia dos gnósticos. Então, veja bem a imensidão que tem esse conhecimento, né? Mas sempre a gente mantendo na nossa mente a questão de como as coisas funcionam. Né? As coisas funcionam assim, dessa forma. Existem seres de elevada hierarquia que fazem este trânsito, fazem essa ligação do mundo cósmico, né? Do mundo pré-cósmico com o mundo cósmico. Faz essa ligação. É por isso que o nosso universo é tucuístico. A gente fala, isso é básico dentro da teosofia e dentro da ciência inicial das idades, da eubiose. O universo é tucuístico. É isso. E vai se transformando de maneira cada vez mais para o mundo denso, para depois haver um retorno através do processo de autoconhecimento rumo à casa do Pai, né? Aí nós tem uma semelhança muito grande, por exemplo, com o Itaipu, né? A Itaipu, né, que no Brasil gera uma voltagem imensa inicial, milhões de volts, nem sei dizer quanto, milhares ou milhões de volts. Mas depois essa energia é distribuída através de transformadores, não é verdade? Nas redes de distribuição, vai transformando, vai baixando a voltagem, até que nas ruas onde estão as casas, a gente vê nos postes os transformadores, que transformam aquela energia, mais centenas de volts, transforma normalmente em 110 volts, que é justamente a energia compatível com o funcionamento dos aparelhos da nossa casa. Então é muito semelhante isso, né, no universo. Existe, então, uma fonte geral dessa energia e os transformadores, que são as consciências superiores, vão transformando essa energia em capacidade menos potente para que possa se projetar no mundo físico objetivo e caber na consciência humana. Isso é muito importante, esse entendimento de como as coisas funcionam, justamente considerando o universo como um universo tucuístico, né? Tudo bem? Vamos entrando cada vez mais nesse conhecimento para a gente ver como é fundamental, né? Esse tipo de entendimento. Né? Sobre a ciência oculta e moderna, podemos falar razões. Muitas das doutrinas contidas nas 7 instâncias e comentários anteriores foram criticadas como deficientes sob o ponto de vista geral do conhecimento científico moderno. Isso nós já estudamos, a instância de Dizian, em vídeos passados, né? Quem quiser assistir, está aí na internet, né? No YouTube, pode. Nós fizemos um estudo sobre a distância de Dizian, no sentido cosmogenético, da cosmogênese. Né? Não pode haver conflito possível
entre a ciência oculta e a ciência acadêmica. Exata, quando as conclusões dessa última descansam sobre o instrumento dos fatos irrefutáveis. Quando os cientistas atribuem à matéria cega a formação do universo e suas forças vivas, os ocultistas reclamam o direito de discutir suas teorias. Então, a ciência acadêmica, normalmente, vai por esse caminho, né? Seguindo o caminho do positivismo, que não admite uma causa inteligente para a existência do universo. Essa é a diferença. A ciência iniciática, não. A ciência iniciática das idades sempre cita que tudo tem uma origem inteligente, vindo de uma consciência, aliás, muito mais do que inteligência, uma consciência que nós não podemos nem entender, né? Direito, mas é algo que nos mundos superiores se manifesta como inteligência e se manifesta como inteligência do homem, né? O professor Henrique de Souza, ele diz: a inteligência do homem é o espírito, é a projeção do espírito de Deus no homem, verdade? Então, a nossa inteligência não surge através de processos da matéria, simplesmente. Não, é a projeção. A matéria se torna formada, é constituída para poder albergar esse processo inteligente, no qual está o cérebro, o sistema nervoso central, periférico, e assim por diante, né? Mas a inteligência vem realmente da divindade, projetada no ser humano, né? Aí, então, a gente vê que, inicialmente, o processo universal se faz através da cosmogênese, a formação dos veículos para a manifestação da consciência superior, e depois ocorre a antropogênese, que é justamente a descida da consciência divina para o mundo objetivo, né? E essa descida nos traz Deus, né? Nós temos Deus em nós, né? Por isso que Jesus falou: vós sois deuses. Tudo no universo tem Deus em si. A menor partícula que a gente possa considerar, a menor partícula, menorzinha que seja, tem o universo inteiro dentro dela, a consciência divina. Então, isso é muito importante. É claro que a ciência acadêmica vai ter que evoluir um bocado ainda para entrar nesse entendimento, né? Para entrar nesse entendimento, para justamente fazer essa correlação entre o que existe de objetivo, que, evidentemente, depende, né, de uma projeção arquetípica superior. Indiscutivelmente, é o princípio básico da ciência iniciada das idades. A ciência não pode, pela natureza mesma das coisas, descobrir o mistério do universo que nos rodeia. Olha, interessante, né? A ciência acadêmica, por si mesma, não tem ainda mecanismos suficientes para descobrir o mistério do universo que nos rodeia. Bom, primeiro porque, veja bem, o que a ciência vê é o mundo material físico denso, mas existe um mundo material hiperfísico infinitamente maior do que o plano físico denso, né? É o universo, né? Então, vamos dizer assim, a ciência, a astronomia, ela estuda os astros, os sóis, os planetas, as galáxias, mas isso aí é a pele do universo, não é verdade? O que a astronomia estuda é a pele do universo. Dentro dessa pele existe uma infinita composição de planos e mais planos hiperfísicos, com consciências e mais consciências, né, das mais elevadas naturezas, que constituem justamente o universo como um todo. Agora, a ciência está muito longe ainda de atingir esse entendimento, né? Agora, como é que o cientista vai conseguir adequar os mecanismos da ciência acadêmica para poder entender esses processos da ciência iniciada das idades? Só tem um caminho, só um caminho disponível. Não é pelo dispositivo de melhorar os equipamentos, ou aprofundar a matemática, ou através da razão. Não é assim. Não é assim. Essa grande ligação que vai existir entre a ciência acadêmica com a ciência iniciada das idades será efetivada pela transformação interna dos cientistas. Olha que importante. A transformação interna dos cientistas rumo a um conhecimento superior
possibilita a existência de veículos cada vez melhores para que essas ideias venham vigir, venham ser colocadas no mundo objetivo. É como nós falamos dos transformadores. Né? O universo é constituído por transformadores. Né? Vem de uma fonte, uma energia muito grande, e os transformadores vão transformando essa energia em potenciais cada vez menores para poderem ser vistos e apreciados no mundo objetivo desse. Então, esse conhecimento todo que a ciência vai atingir no futuro deverá ser efetivado através de veículos, de seres, de gênios, de homens e mulheres que se transformaram interiormente, se transformando em veículos para a difusão desse conhecimento superior cósmico. A ciência coleciona, classifica e generaliza todos os fenômenos. Mas para sondar os segredos da natureza, é preciso transpor os limites dos sentidos, transportando a consciência às regiões dos númenos, ou seja, daquilo que dá origem aos fenômenos e à esfera das causas primárias. Esse é o processo. A ciência precisa passar esse limite. Isso. Ultrapassar simplesmente a limitação do mundo físico e alcançar o segredo da natureza justamente através da transformação interna do cientista, né? Do autoconhecimento. Né? É por isso, lá na antiguidade, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Isso aí é muito importante. Né? Justamente a ciência atrás dos números. Números quer dizer, o nous, números, né? É aquilo que origina o fenômeno. A ciência estuda o fenômeno, que é a parte física densa, mas por trás desse fenômeno existe o número, que é a origem, o que dá origem ao fenômeno. É isso que a ciência precisa. Esperamos que agora deva acontecer na trilha exposta evolutiva pelo terceiro milênio, a ciência consiga, então, desenvolver-se cada vez mais nesse sentido de entendimento superior. Né? Para tal empreitada, então, é preciso desenvolver as faculdades superiores, ainda adormecidas na atual quinta raça. Nós estamos na quinta raça mãe, ariana. Mas essas faculdades ainda estão adormecidas. Nós estamos desenvolvendo. A raça ariana tem 1 milhão de anos. O professor Henrique de Souza ele nos mostrou isso. A raça ariana tem apenas 1 milhão de anos, é uma criancinha. Então, o processo da mente superior está ainda no processo inicial do seu desenvolvimento. É preciso desenvolver as faculdades superiores, ainda adormecidas na atual quinta raça. As instâncias de Dizian ensinam a crença em poderes e entidades espirituais conscientes, em forças terrestres semi-inteligentes e altamente inteligentes de outros planos, em seres que vivem em volta de nós, em esferas imperceptíveis para o telescópio ou para o microscópio. Essa é a questão. É isso. A ciência se reduz ao estudo do mundo objetivo, mas, interpenetrando esse mundo objetivo, existem infinitas possibilidades de consciências superiores, né? De mundos superiores, existendo nos mundos hiperfísicos. Isso tudo nos rodeia, nos interpenetra. A ciência não consegue perceber isso, mas perceberá com o tempo. O caminho da ciência é justamente entrar nesse campo de percepção. Esperamos que isso ocorra o mais breve possível. Então, daí a necessidade de comparar as opiniões e analisá-las. Os ocultistas creem nos senhores da luz, creem num sol que, como milhares de outros, é a morada do veículo de um Deus e de uma hoste de deuses. Nosso sol. Né? E o público que ignora as verdades fundamentais da natureza chamará os ocultistas de supersticiosos. É claro, o ocultista realmente, neste mundo, ele não tem assim, vamos dizer assim, o peso que deveria ter, né? Com relação
ao conhecimento, né? Diante da ciência, né? Digamos assim. Né? Mas o nosso mestre diz que o nosso mestre define o ocultista. O ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Isso. Então, o ocultista é justamente que procura na raiz das coisas, na origem das coisas, nas mentes superiores, a razão da existência do mundo objetivo e a existência de tudo, né? De tudo. Né? Daí a necessidade, não é isso? Então, o Sol é matéria e espírito. É o símbolo da divindade que oculta o Deus adiante da luz espiritual e terrestre. Veja só, o Sol é matéria e espírito. É o símbolo da divindade. Então, nós estamos nos referindo unicamente ao nosso sistema evolutivo, que é o sistema solar. Isso é muito importante. HPB afirma: tudo que nós estudamos na matéria concernente ao que ela passou, incluindo a doutrina secreta, não é isso? Pertence ao relativo ao sistema solar unicamente. Né? Nós podemos imaginar no universo, né? A gente tem bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, e com certeza bilhões e bilhões de planetas, a gente nem pode imaginar. E é claro que nós vamos ter bilhões e bilhões de outros sistemas solares. A nossa mente indica esse fato, né? Esse fato como uma decorrência da nossa intuição diante desse aspecto fantástico do universo, né? Então, a unidade e relações mútuas de todas as partes dos cosmos eram conhecidas dos antigos, antes que se fizessem evidentes aos astrônomos e filósofos modernos. Outra razão para essa agenda é a seguinte: já que só uma parte dos conhecimentos secretos pode publicar-se, atualmente, jamais seriam as doutrinas compreendidas se dessemos explicações sobre elas. Comparem-se os axiomas arcaicos com as hipóteses modernas e a conclusão do mérito respectivo deixa-se ao leitor. Então, é claro que existe um momento específico para que esse conhecimento venha para o mundo objetivo. Né? Os próprios mestres tomam cuidado com isso, né? De somente veicular o conhecimento no momento em que a consciência humana tem a consciência de compreender esses fatos superiores. Né? Então, isso é inevitável, não dá para ser de outra maneira. Não dá para ser de outra maneira. Né? Então, é como se diz, né? O mestre aparece quando o discípulo está pronto. Isso aí é uma afirmação básica. Né? O mestre aparece quando o discípulo está pronto. Então, quando nós estivermos prontos para esse conhecimento superior, estou dizendo no campo da ciência, então, cada vez mais esses conhecimentos se derramarão sobre a humanidade para que a gente possa fazer a devida observação, mentalização, análise, reflexão e assim por diante. Né? Então, é claro que sobre a questão dos 7 construtores, espíritos que dirigem as operações da natureza, cujos átomos animados são as sombras de seu próprio mundo, de seus primários nos reinos astrais, essa teoria terá contra si todos os materialistas e cientistas. Terá contra si. É isso. Por mais que se fale a respeito de uma constituição superior, dirigida pelo Eterno, é isso. Por mais que se fale da preponderância dos arquétipos na formação dos caminhos evolutivos terrestres, isso sempre os materialistas e cientistas jamais alcançarão esse conhecimento, estarão sempre duvidando desses fatos. Né? Agora, para que eles mudem de opinião e observem os fatos como realmente são, deverão então fazer a transformação de si mesmos. Enquanto isso não acontecer, nada feito. Né? As ideias novas são repelidas antes de serem aceitas. É por isso que as ideias novas são repelidas. Não há possibilidade. Ainda por muito tempo o homem se considerará um amontoado de carne, ossos e músculos, ignorando a sua natural espiritualidade. Na verdade, isso também, dentro da ciência acadêmica, não é levado em consideração. Né?
a sua parte hiperfísica, a sua espiritualidade. A ciência acadêmica nega isso, né? Que o homem tenha em si o germe, né? O germe da divindade em si, não só o germe, mas toda o exponencial da divindade em si, mas ainda não entendida plenamente, né? Mas a ciência realmente repele isso de maneira bastante intensa, né? Então, nós vemos que, ainda por muito tempo, o homem se considerará, como dissemos, um amontoado de carne, ossos e músculos, ignorando a sua própria natural espiritualidade. Mas isso está com o tempo contado, né? Logo, logo nós entraremos em novas perspectivas no terceiro milênio, né, para entendimento dessas questões superiores. Então, eu vou passando a palavra para o nosso irmão Carlos, né, para a gente discutir um pouco mais essas observações feitas por Helena Blavatsky, né, que é realmente algo de enorme importância para o entendimento da nossa própria natureza, da nossa própria natureza interna, né? Então, professor, o mais interessante de tudo isso é que o desenvolvimento do nosso mental abstrato, eu acho que está muito linkado nisso que o senhor falou, né? De a gente tentar enxergar não só o lado material das coisas, mas como o lado espiritual, né, professor? O espírito do sol, o espírito da pedra, o espírito da planta, da árvore, o espírito da natureza. E por aí vai, né, professor? O espírito da estrela, o espírito do universo. Realmente, o infinito é muito amplo, é muito difícil para os cientistas, né, poder enxergar tudo isso. Na verdade, a ciência ela se fechou. A ciência acadêmica ela se fechou no seu contexto, né? Então, tornou muito mais difícil essa abertura, né? A ciência materialista, né? A ciência é absolutamente materialista, né? Se nós formos na antiguidade e analisarmos o trabalho de Sócrates, Platão, Aristóteles, eles são fundadores do nosso pensamento moderno, né? Fundadores da nossa ciência, principalmente Aristóteles, né? Mas eles tinham uma visão que nos levava a uma perspectiva superior, né? Tanto que os entendidos dizem que no próprio lugar onde Aristóteles trabalhava, ele tinha a sua mesa de trabalho, onde ele lidava com os projetos relativamente à ciência, né? Mas existia uma outra mesa mais para frente, em que ele dizia que aquela era a mesa da metafísica. Interessante, da metafísica. Meta quer dizer além do físico. Aí, então, os conceitos metafísicos, né? Que Aristóteles aborda também, né? E nos dá ensinamentos profundos a respeito desses conhecimentos transcendentais. Mas a ciência, a partir do século XIX para cá, ela se fechou dentro de uma materialidade muito profunda, né? Ou seja, tudo tem que ser feito numa bancada de laboratório, né? Tudo tem que ser feito numa bancada de laboratório, experiência, tudo. É claro que não deixa de ter validade isso, né? Não deixa de ter validade. É importante que a ciência se fundamente em experiências, em físicas, químicas, biológicas, mas deve ter aberto para a ciência uma possibilidade da expansão desse conhecimento rumo a um novo horizonte, né? É isso que está difícil na ciência. A ciência bloqueou, né? Mas isso vai acontecer na medida em que novas possibilidades de conhecimento, vinda de arquétipos superiores, sob a égide, sob o comando de seres de hierarquia na face da Terra, à medida que esses seres de hierarquia foram projetando esses conhecimentos cada vez mais, a ciência vai se dilatando, ela vai se adequando às novas possibilidades de conhecimento rumo ao que levará ao conhecimento da ciência iniciática das idades. Você tem alguma colocação, Gilberto? Muito bem. Sim, deixa eu só primeiro falar aqui com o pessoal que está assistindo, né? Relembrando aí que
se você está vendo o vídeo aqui agora ao vivo, ou durante a semana, ou em qualquer outro momento, ele gravado, você agora poderá colocar a sua pergunta aqui abaixo no vídeo para o professor. Então, além de poder responder ao vivo, você pode deixar e a sua questão será respondida. Bom, a respeito do tema, professor, eu estava pensando enquanto o senhor falava, é curioso que a gente fica muito olhando as questões metafísicas, espirituais, buscando as explicações, e em vários momentos o senhor falou sobre os elementos, né? E aí a gente volta, a gente vê que toda a construção do universo, tudo aquilo que a gente vive, ela basicamente parte de uma coisa muito, entre aspas, né, simples, que são justamente os 4 elementos, né, da natureza, que é aí terra, fogo, ar e água, né? Exatamente. Esse aí, já os antigos, né, pensadores gregos, né, eles fizeram um grande trabalho a respeito justamente da consideração do fogo, da água, da terra, né, do ar, né, que são os elementos que nos cercam, né? Mas, evidentemente, nós temos ainda, podemos projetar esse conhecimento para possibilidades ainda superiores, né? Esses elementos não são os únicos que existem, né? São os elementos que estão relacionados com o mundo físico denso, objetivo. É claro que o universo é polidimensionado, né? São muitos degraus, muitos degraus. E é claro que esses degraus têm as suas estruturas. Tem as estruturas. Que nem nós dizemos, né? A gente fala sobre os mundos internos. Né? Os mundos internos. Né? E nós poderíamos admitir o mundo interno como algo absolutamente espiritual, simplesmente. Mas não é bem assim. O mundo interno é constituído por matéria. Matéria relativa ao plano específico. Né? Então, nós temos, assim, no mundo interno que predomina a parte emocional, né? A matéria é emocional, é isso. É parte da parte emocional. Se a matéria, se o plano é mental, a matéria é mental. É uma matéria muito tênue, né, com relação à nossa condição, mas é a matéria mental. Então, existe então, matéria astral, existe matéria astral, matéria mental e assim por diante. Né? Cada um dentro do seu plano vibratório específico. Né? É isso que a ciência não consegue entender. Mas, é claro que, no século XX, novos horizontes se abriram, através, inclusive, de Albert Einstein, né, que vem e cria uma nova visão do universo. É isso. Foi antes e depois de Albert Einstein. Né? Ele criou uma nova visão de universo, imaginando uma quarta dimensão, né? E, no qual ele diz que a quarta dimensão é o contínuo espaço-tempo. Né? Ele faz uma ligação entre o espaço e o tempo. Existe uma vinculação. Né? E o próprio Einstein, através de seus estudos, ele nos remete ao conhecimento de que matéria e energia são intercambiáveis. Né? Ou seja, matéria pode ser transformada em energia, e energia pode ser transformada em matéria. Né? Então, a gente pode transformar matéria em energia, né? De maneira brutal, como a bomba atômica e outras coisas, né? Ou então nos reatores atômicos, né? A gente transforma isso, né? A matéria em energia. Mas pode se tomar também energia em matéria. Isso eu lendo determinados especialistas do ramo da física subatômica, né? Então, existem indícios e informações de que isso já foi conseguido, a transformação de matéria em energia, mas em quantidades mínimas. Mas isso aí é um fato já conseguido no mundo da ciência subatômica, né? Né? Então, isso aí, e no futuro, isso vai ser conseguido também, cada vez mais. Né? A ciência vai ter o domínio de todos esses fatos. Né? E principalmente com o domínio mental. Né? Mental, isso é muito importante. Por isso falamos nos mantras. Né? Os mantras, man é mente, tra é ferramenta,
manter ferramenta na mente, né? Então, cada vez mais a mente humana vai ter a possibilidade de agir diretamente sobre os fenômenos da natureza. Mas é necessário o domínio de si mesmo. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, diz: quando o ser humano domina a si mesmo, ele domina as leis da natureza. As leis da natureza tornam-se dóceis a ele. É por isso que a gente vê os milagres de Jesus o Cristo, né? Não são milagres, né? A gente fala, Jesus o Cristo fez milagres? Não, ele não fez milagres. Ele apenas usou o seu poder mental, o seu poder como um ser superior sobre o mundo físico, né? Então, é um processo absolutamente que não é um milagre, é um exercício de um poder sobre as leis da natureza. Isso o homem pode adquirir com o seu processo de transformação interna. É justamente nesse ponto em que a ciência tem que abrir os seus horizontes, se libertar dessa materialidade no qual somente a matéria é algo específico de ser estudado, matéria física densa. Mas existe matéria hiperfísica. Essa é a questão. Os mundos internos são constituídos de matéria hiperfísica, né? E no universo existem infinitos planos hiperfísicos de existência, no qual a ciência nem desconfia da existência, mas, com certeza, com o aprimoramento do conhecimento interno do cientista, isso vai ser percebido num determinado momento. Professor, muito bom. O Itamar Oliveira está aí, professor. Você quer responder alguma pergunta para ele? Tá aí. Eu quero só responder aqui o Itamar. Deixa eu ver aqui. O Itamar Oliveira ele fez apenas uma pergunta sobre se eu podia falar sobre Mana Rupa e Mana Arupa. Então, eu só quero falar para o Itamar que, no contexto da ciência iniciática das idades, quando a gente fala Rupa, é aquilo que pode se manifestar no mundo objetivo, né? E o Arupa é aquilo que não se manifesta no mundo objetivo, né? Então, existe. Então, no sentido genérico das consciências, nós temos consciências rúpicas e consciências arúpicas. Quer dizer, consciências rúpicas, aquela que se manifesta no mundo objetivo, e consciências arúpicas, que somente se manifestam nos mundos superiores. É verdade que, quando eu falo mundo objetivo, eu digo matéria densa, né? Matéria densa. Os arúpicos, eles se manifestam também, é claro, na matéria do seu estado de consciência, do seu plano evolutivo, né? Nós podemos dizer que nos planos superiores existe matéria também, mas matéria num estado bastante sutil, né? Mas, com relação ao nosso plano objetivo, nós consideramos aquilo que é rúpico, o rupa, né? É aquilo que se manifesta no mundo objetivo. E aquilo que é arúpico é o que nunca se manifesta de maneira objetiva. É isso, então, que eu queria dizer para o nosso irmão. Tanto que ele fala assim, mana rupa, mana de mente, mana rupa. É a mente ligado aos processos objetivos densos, né? E o mana arupa é a mente ligada aos processos superiores mais sutis. Então, essa é a diferença que existe nessa questão, né? Interessante até que, só como uma informação interessante, o nome Europa, né? Olha, o nome Europa vem desse nome, né? Rupa. Eu, na linguagem esotérica, significa perfeito. Quando eu falo eu, significa perfeito, né? E Europa vem de Rupa. Então, a Europa é um corpo perfeito, veja bem, a origem do termo Europa. Né? Muito interessante essa consideração. Né? Muito, muito bom, professor. Seguindo aqui as perguntas, o Júlio Teixeira coloca: a ciência já teria reconhecido o éter na pesquisa de Boson? Olha, na verdade, o que nós temos hoje é uma revolução muito grande com justamente o início da física quântica, né?
A física quântica realmente veio, ela veio para ficar e transformar. Isso é verdade. Né? A gente vê pelas entrevistas, né? A gente pode procurar na internet, tem muita entrevista, muitos vídeos, né? De especialistas falando sobre a física quântica, né? E uma nova visão de universo, né? Então, é uma nova visão de universo que nunca se pensou. Né? E interessante que até os físicos falam que a física quântica é uma loucura, porque é uma coisa tão insólita não, uma coisa tão desafiadora para o entendimento da mente humana, que é uma verdadeira loucura. Mas isso vai acontecer. É o processo que vai acontecer. Né? E, evidentemente, o ser humano vai entender o mecanismo da matéria objetiva como uma projeção daquilo que está. Existe a matéria física, existe situações superiores, hiperfísicas, numa continuidade crescente através do universo. Né? Então, isso é muito importante, essa verificação. Né? Tanto que, veja bem, nós falamos do Sol. Né? O Sol é habitado. Né? A ciência não pode. A ciência pode admitir que o nosso Sol é habitado? A ciência não pode admitir isso, né? Porque vida, para a ciência, é a vida que nós conhecemos, a vida orgânica, né? Celular, que tem vida objetiva. Né? A ciência não consegue entender uma vida que seja subjetiva. Interessante que no Sol existem seres hiperfísicos, né? Seres de hierarquia que vivem no Sol. Não só nesse nosso Sol, mas em outros sóis também. Né? Outros sóis também, né? São habitados por seres que vivem num estágio de vida hiperfísica, né? Então não são afetados pelas questões do calor, né? Do calor, dos processos que ocorrem numa estrela, né? De calor muito grande, de que derrete o que quer que seja. Então, agora essa é uma visão que a ciência vai ter que entrar, né? Inevitável. Isso é inevitável. A ciência terá que entrar nesse campo porque a evolução é inevitável, E já está acontecendo. A física quântica já veio abrir esse caminho. Novas descobertas estão sendo feitas na microfísica e assim por diante. Novas descobertas vão sendo feitas, né? E inclusive na microfísica, eu também li um determinado trabalho de um microfísico, né, em que nós temos aqui no nosso plano objetivo, né, na física newtoniana, é presente, passado e futuro. Né? É o presente, passado e futuro. Mas eu já li assuntos relacionados a fenômenos da microfísica em que os cientistas afirmam que o fenômeno ocorre do passado, do futuro para o passado. É uma inversão no tempo. Isso. Então, na verdade, a física quântica diz que o tempo não existe. O tempo não existe. E, na verdade, o tempo e a matéria, o tempo não existe. Né? É uma ilusão nossa. Né? Esse tempo que nós imaginamos, presente, passado e futuro. Né? A gente podia falar o aqui e agora, né? O aqui e agora, como o budismo diz. Né? O que existe é o aqui e agora. Então, na física, na microfísica, tem esse relato, né, dos cientistas de que determinados fenômenos, quando colocados numa prancha, estudados sobre a matemática, a gente vê a progressão do fenômeno vindo do passado, do futuro para o passado. Então, invertendo a linha de progressão do fenômeno na linha do tempo. Isso é muito importante, então. O Júlio Teixeira também coloca, professor, que a HPB fala que os lusos naturais serão os embriões da sétima raça-mãe. Olha, aí a questão de nomenclatura, né? O nosso Júlio fala, eu realmente não posso agora entrar, aí precisaria investigar mais essa questão do lusus naturae, né? Mais especificamente sobre o que o nosso irmão Júlio fala sobre HPB, né?
Mas, agora, os embriões da sétima raça estão sendo projetados na face da Terra, né? Evidentemente, né? Aliás, a própria eubiose, né? A própria eubiose fala isso, né? A esperança da colheita reside na semente. Veja bem, veja, a definição da eubiose, né? É dita uma característica, o que caracteriza a eubiose, a esperança da colheita reside na semente. Então, toda semente é jogada no nosso plano objetivo e tem que desabrochar. Né? Então, são os embriões. A sexta raça-mãe, sétima raça-mãe, é feita por embriões. E esses embriões estão em processo de projeção na face da Terra. Justamente, o nosso mestre fala sobre a sexta subraça, né, bimânica, e a sétima subraça ariana, acabimânica, que são, indiscutivelmente, as sementes para o surgimento da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. É claro que esses germes vão sendo depositados na face da Terra, e a gente percebe isso perfeitamente, né? O que ocorre, né? Inclusive nas crianças, a gente vê as crianças nascendo com uma nova visão. Não sou eu que falo isso, né? Os psicólogos falam, muita gente fala sobre essa questão que está se percebendo que as crianças atualmente nascem com uma nova visão de, de perspectivas de vida e etc., né? De percepções superiores. Né? Isso não acontece por acaso, porque vai havendo uma evolução genética. Mas essa evolução genética não é simplesmente uma evolução que ocorre no plano físico, não é? É projeção da mente superior para o mundo objetivo. A genética é projeção de arquétipos que vão se delineando no plano objetivo. Né? Assim como a queda dos anjos foi justamente a descida daqueles arquétipos para a formação de uma estrutura genética suficiente para o surgimento organicamente, né, física e hiperfisicamente da função da tríade superior. Então, isso é muito importante. Né? Então, realmente, os embriões estão sendo formados. O sobrenome que queira se dar, aí depende do autor, ele vai usar um nome específico, né? Uma linguagem específica. Mas, como o nosso irmão Júlio falou, realmente os embriões da sétima raça-mãe, da sexta raça-mãe, estão sendo plantados no mundo para o surgimento de novas possibilidades evolutivas. E isso sempre sob o comando da lei cósmica justa e perfeita. Né? Ou seja, o nosso mestre diz, nada acontece por acaso. Isso é básico. Muito bom, professor. A Beth Oliveira coloca: genoma não detectado do inconsciente ainda desconhecido? Momento evolutivo impreciso nas condições atuais. Na verdade, veja bem, a genética ela vai evoluindo, mas essa evolução, como dissemos, depende dos arquétipos, ou seja, dos conteúdos superiores que vão baixando sobre a Terra. Né? Isso é a projeção, né? Uma projeção. Né? Então, Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que nós temos na face da Terra é projeção do mundo superior. Agora, por que acontece isso? Porque justamente o mundo, a lei cósmica justa e perfeita, ela vai tratando de produzir arcabouços, de produzir estruturas cada vez mais adequadas para que uma consciência superior se manifeste. Né? E isso aí, hoje, nós temos no nosso caminhar evolutivo, significa uma sutilização, uma subsequente. Né? Tanto que na Atlântida nós tivemos uma densidade máxima, inclusive corpórea, física, uma densidade máxima. Os Atlântidas eram muito mais corporeamente mais densos. Né? A nossa raça ariana já é mais sutil. É isso. Depois, a sexta raça-mãe vai ser mais sutil ainda, a sétima raça-mãe
mais sutil, vai haver uma sutilização. É o processo da ronda, né? O processo da ronda, né? Desce ao mais denso, depois vai para o mais sutil, né? Claro que as rondas depois se sucedem, né? Se sucedem. Mas existe esse caminho da sutilização. Então, genoma não detectado no inconsciente. Quer dizer, é claro que esse genoma não é detectado pela ciência. A ciência não consegue detectar esse processo de descida do arquétipo, né? Somente quando a coisa acontece mesmo, os processos vão acontecendo, e a ciência poderá perceber algo que está acontecendo no mundo objetivo, né? É o que sempre nós falamos aqui através do conhecimento de HPB, o númeno e o fenômeno, né? O fenômeno é aquilo que acontece no mundo físico denso, observável, né? Em laboratório, pela nossa observação. E o númeno é aquilo que acontece por trás, né? É a origem do fenômeno, né? Então, é justamente esse ponto que a ciência tem dificuldade de entender. Atualmente, mas isso vai ser esclarecido à medida que os processos evolutivos humanos foram se intensificando, a ciência vai conseguindo entender isso. Mas não é esse entendimento, como eu sempre falo, esse entendimento não vai ser produzido pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da matemática, pelo avanço do processo do conhecimento lógico, matemático, não é isso. Não é simplesmente isso. É pela ampliação do estado de consciência dos cientistas. Isso. O que significa? A ampliação do estado de consciência dos cientistas produz melhores veículos para que esses conhecimentos venham para a face da Terra. É isso? Então, Einstein era um gênio, mas era um veículo. Era um veículo, assim como Beethoven. Beethoven era simplesmente um músico, ele era um veículo. Ele próprio dizia, o próprio Beethoven dizia que ele ouvia aquilo de Deus. A música dele vinha de Deus. E vinha mesmo. Então, aquelas sinfonias, não foi ele dedilhando no piano, não. Ele foi veículo dessa sinfonia cósmica, né? Que pôde ser projetada, apesar de limitado dentro das notas musicais humanas, mas uma sinfonia cósmica indiscutivelmente provinda de um plano superior. Então, isso é muito importante, esse entendimento que a ciência tem que ter nesse progredir do conhecimento rumo a uma nova civilização. O professor, a Eunice Graça, ela comenta o seguinte, por favor, para o senhor comentar sobre a personalidade e individualidade. Para a nossa evolução, torna-se imprescindível sublimarmos a personalidade, não é isso? Muito bem. De maneira bastante objetiva, para o nosso irmão Eunice, o que é a personalidade? É o quaternário. Então, nós temos aqui a nossa natureza interna é setenária. Então, nós temos um quaternário embaixo, né? E uma tríade superior. Esse quaternário inferior, que justamente é a nossa personalidade. Então, aí está inclusive os 4 temperamentos humanos. Por isso que são 4 temperamentos. É isso? É justamente esse quaternário, 4 temperamentos. Mas, na verdade, nós não temos só 4 temperamentos, nós temos 7 temperamentos. É isso? 3 ainda desconhecidos, ligados à tríade superior. Então, justamente a questão da evolução humana é fazer temos que sublimar a personalidade. A personalidade, exatamente. A personalidade não vai poder ser excluída. Ela não vai ser excluída. Ela vai ser transformada. Transformada de tal maneira que ela possa entrar em comunhão com a tríade superior. Não é verdade? Então, qual é o futuro do ser humano? É justamente fazer a harmonização da personalidade com a individualidade. Isso? A personalidade com a individualidade. Como é que se faz isso? Transformando as nossas tendências da individualidade involutivas para tendências evolutivas. Então, a gente faz esta união, faz essa harmonização.
entre o quaternário com o ternário superior. O quaternário inferior ele pode ser reduzido a um triângulo também. Ele pode ser reduzido a um triângulo. Então, nós temos um triângulo embaixo e um triângulo em cima. Quando esses dois triângulos se harmonizam, eles formam uma estrela de 7 pontas. Então, uma estrela de 6 pontas, digo, né? Então, a estrela de Salomão. A estrela de Salomão. Então, justamente é o símbolo do adepto. O adepto. Essa estrela de Salomão é o adepto. Né? Quando o indivíduo consegue fazer a harmonização da sua personalidade com essa individualidade, a tríade superior, então forma-se o adepto. Nada é desperdiçado. Veja, nada é desperdiçado. Então, veja bem, lá vou dizer, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, a personalidade não é perdida, ela é transformada. Transformada para um processo vibratório adequado para que entre em sintonia com a tríade superior, formando, então, o hexagrama, que é o símbolo de Salomão, que é o símbolo do adepto. Então, nesse momento em que há uma harmonização do que está embaixo com o que está em cima, dentro do nosso centenário, então o indivíduo ele já não se comporta mais como um ser humano. Ele vai se comportar como um ser super-humano. Isso nós sempre dizemos, né? Isso aí é básico da ciência iniciada das idades. Nós somos humanos? Não somos seres humanos. Nós estamos passando pela experiência humana. E justamente a experiência humana é essa, é nos conduzir a fazer a harmonização da personalidade com a nossa tríade superior para a formação do adepto. E o adepto é um ser super-humano. Ele passa a agir numa condição super-humana. E deixa de ser um ser humano para ser super-humano. Esse é o projeto de iniciação que todos de transformação, né? Transformação. E isso está novamente Jesus do Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando nós conhecemos o Deus que existe dentro de nós, essa possibilidade, nós conseguimos fazer essa harmonização da tríade superior com a tríade inferior. Aí nós nos libertamos, que nem o nosso Jesus falou. Nós nos libertamos do quê? De nós mesmos, da nossa personalidade. Olha só que interessante. Nós nos libertamos da nossa personalidade. É isso. Então, a nossa personalidade se sublima, a tal ponto que entra em harmonia com a tríade superior. Então, nós nos libertamos das nossas próprias limitações, das nossas maias, das nossas ilusões. Então, esse é o sentido evolutivo, o processo evolutivo que o ser humano deve passar para atingir a sua magnificência, a sua espiritualidade, que não é final. Isso que eu estou falando é atingir o segundo trono, hein? Isso é atingir o segundo trono. Quando o indivíduo torna-se um adepto, ele atinge o segundo trono, mas tem todo um caminho ainda para cima, né? Em direção do eterno, né? Que a gente nem sabe, nem pode imaginar o que seja, mas através dos mundos espirituais, fantásticos, né? Tanto que a gente pode ver o que Jesus falava, né? Jesus dizia assim: o meu reino não é deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo, né? Claro, evidentemente, o reino dele é outro, né? Da espiritualidade. E todos terão que passar por isso, inevitavelmente passarão por essa experiência fantástica da ampliação do seu estado de consciência rumo à casa do Pai. Muito, muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: no modo romântico seria a cosmogênese cria a casa e a antropogênese cuida de habitá-la? Exatamente, é isso. O Júlio falou isso. Cosmogênese é formação da casa. Então, na cosmogênese, então, a lei justa e perfeita, cósmica justa e perfeita, forma a casa. Depois, então, através da antropogênese, o que acontece?
através da lei justa e perfeita, a consciência divina desce e vem habitar essa casa. É por isso que o nosso mestre diz: a inteligência do homem é o Espírito de Deus no homem. É isso. A inteligência não surge do mundo físico, orgânico, objetivo. Não tem essa origem. Né? A ciência imagina, o cérebro vai se desenvolvendo, o sistema nervoso, a inteligência vai se tornando cada vez mais ampla. Não é assim, não. A inteligência vem de cima, é projetada. E é projetada observando esses dois movimentos. No primeiro movimento, a cosmogênese, a formação da casa, do habitat. Depois, então, vem a antropogênese, a descida da consciência para habitar essa casa. Aí, então, o que acontece? É justamente a mônada. Na verdade, o nosso sistema, que nós entendemos na eubiose, é um monismo. A mônada, ela nasce no Sol central. Vai viver em Brahma, primeiro trono. Vai viver em Brahma e não sai de lá. Mas de lá ela projeta de si a sua projeção, essa projeção vai descendo nível a nível até se incorporar no mais denso, no mundo mineral. E depois começa o caminho de retorno para a casa do Pai. Do mineral para o vegetal, para o animal, o nominal e assim por diante. Então, é antropogênese, não é verdade? Então, na verdade, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele simplifica. Ele tem o poder de síntese dele. Desce vida e energia, sobe vida consciência. Desce vida e energia, sobe vida consciência. Então, esse é o projeto evolutivo universal. Né? Justamente o que o nosso Júlio falou é básico para o entendimento desse processo da ciência iniciada das idades. Né? A função da cosmogênese e a função da antropogênese. Muito bom, professor. E o Guilherme Guazelli, ele coloca: a inteligência reside no silêncio, pois o universo reside nele. Pois é, a inteligência, o silêncio é o nosso silêncio interno. Né? Nós calamos a nossa voz interna que... Por que nós não conseguimos... Por que nós não conseguimos perceber as coisas superiores? Porque a nossa personalidade é muito barulhenta. Na verdade, ela é barulhenta, faz muito barulho. E está se preocupado com os seus interesses pessoais, as suas crises, as suas coisas íntimas. Né? É o jogo da personalidade. Então, esse é o barulho da personalidade. Quando a personalidade se cala, né, e faz o silêncio, então o que acontece? A voz interna sobrevém. A voz interna o quê? A voz superior. Então, é por isso que a HPB tem um livro, A Voz do Silêncio. A voz do silêncio. A voz não é o silêncio, a voz vem de cima, mas ela consegue se manifestar no silêncio da nossa personalidade. Então, nós passamos a ouvir a voz superior, a voz da lei cósmica justa e perfeita. Então, realmente é isso que o nosso Guilherme falou. A inteligência reside no silêncio. É isso? Claro, o conhecimento superior ele passa a ser conhecido por nós quando a gente para com o barulho da nossa personalidade, entramos em silêncio e fazemos o nosso preparo para ouvir a voz superior. Isso na eubiose chama-se dharana. Dharana, é isso? Aliás, não é bem na eubiose, simplesmente. São os três, faz parte da yoga de Patanjali. Yoga de Patanjali, né? O ponto final, existe a dharana, que é a perfeita concentração mental. Ou seja, nós nos livramos dos barulhos, tanto internos como externos. E depois, fazendo dharana, nós podemos desenvolver dhyana, que é a meditação. E depois, feito dharana e dhyana, nós passamos a utilizar o nosso Cristo interno. É a contemplação. Passamos a contemplar o universo dentro de nós mesmos. Veja bem, passamos a contemplar o universo dentro da nossa própria consciência, não fora, dentro da nossa própria consciência. A voz do silêncio. É isso.
Isso é muito, muito claro, né? Nos ensinamentos de HPB, do professor Henrique de Souza, e todos os grandes mestres, né? Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, todos falam da mesma forma, de maneira bastante sintética, a respeito desse processo de como nós atingimos o conhecimento superior através da nossa transformação interna. Muito bom, professor. A Beth Oliveira coloca: consciência seria o estado de plena reverência à magna divindade em nós, sublimação, evolução? A consciência, realmente, que tende a brotar de nós é justamente o conhecimento na nossa natureza interna, né? Na nossa natureza interna, né? Como tem lá na antiguidade, se falava assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Quando a gente conhece, quando o ser humano conhece a si mesmo, ele entra e passa a verificar a sua própria natureza deífica, ele passa a conviver com o universo. É isso? Então, um estado de, eu não diria nem de reverência simplesmente, mas de convivência, de atuação plena junto com a divindade que existe em nós. Isso? Sublimação, evolução, exatamente, como a nossa irmã falou. Mas tudo isso aí significa transformação interna. Nós, através da transformação interna, nós nos libertamos de Maya, da ilusão, e passamos a experienciar a vivência cósmica em nós mesmos, que sempre existiu. Desde o mineral, no vegetal, no animal, sempre existiu essa consciência cósmica. Mas a consciência nossa não conseguia perceber. Mas a tendência é essa, cada vez mais ampliarmos esse autoconhecimento, a fim de que a nossa natureza interna floresça, venha para fora. E o nosso Deus interno se mostre claramente à luz do dia. Né? Esse é o princípio, então, que o nosso Jesus o Cristo, o nosso querido Jesus o Cristo, nos ensinava, que é a volta à casa do Pai. Muito bom, professor. Bom, agora chegou a hora de eu passar os recados, né? Então, aqui no canal 3005, Conexão 3005, a gente tem a nossa roda de conversa toda terça-feira. E o Conexão 3005 terá como tema narcoterrorismo internacional e seus reflexos no Brasil. Então, na terça-feira agora, dia 20 de setembro, no mesmo horário, às 20h40, o nosso querido irmão Oscar Castelo Branco, ele vai falar sobre cadeia que retroalimenta crimes. Esta ameaça requer ação do Estado, cooperação internacional e apoio de família. Então, o Castelo Branco ele é deputado estadual por São Paulo, capitão do Exército, formado nas Agulhas Negras, aviador das Forças Armadas, pedagogo, pós-graduado em psicopedagogia e coach de pessoas. Então, ele vai ser mediado pelo nosso querido Eduardo Nunes e Gilberto Catira. Terça-feira agora, então o tema é bastante atual, é muito importante e vale ressaltar que é no mesmo horário, às 20h40. Você quer comentar alguma coisa sobre o tema, Gilberto? Estava sem som. Não, assim, acho interessante, principalmente pelo momento que nós estamos passando, né? Pela função aí do entrevistado, né? Ele é deputado, ele é um político, né? Então é importante a gente aprender um pouquinho mais, né, da função que o político, o parlamentar, no caso, exerce, né, na nossa sociedade, além, né, das funções majoritárias que o país tem. Então, nós temos aquelas que são do parlamento e são funções fundamentais, a gente deve ficar atento. Então, nós teremos aí a oportunidade de conhecer um pouquinho, para quem ainda não conhece, e conversar um pouquinho dos temas aí propostos do deputado. Vai ser interessante. E outro recado que eu queria deixar para vocês é sobre o café.
É um grupo teatral que vai se apresentar dia 23 de outubro num colégio ali em Tucuruvi, na Avenida Júlio Bono. Então, eu quero fazer a divulgação, né, do café, que vai fazer uma homenagem para a televisão e será no teatro da Escola Isaac Newton. É dia 23, prestigie, e temos ingressos à venda, tá? Lá no Departamento de Santana, ou você faz contato com a Elza Almeida, tá? Então, participe, prestigie esse grupo de teatro do Departamento de Santana. E eu também queria falar sobre o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti, que fica lá em São Lourenço. Quem estiver passando por São Lourenço, Minas Gerais, dá uma passadinha na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço. Então, é um espaço que tem várias novidades, Espaço Shakti, prestigie e participe. Professor, como a hora passou rápida hoje, não, professor? O tema foi muito importante, as pessoas participaram. Eu quero agradecer a todos que participaram, fizeram pergunta. Olha o que o Guilherme colocou, sempre enriquecedor, professor. Enriquecedor, exatamente. Sempre enriquecedor. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, por prestigiar o projeto de iniciação do professor Walter de Andrade e desejar um bom final de sábado, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Na Eubiose, a gente fala assim, a gente tem que enriquecer, né? Enriquecer. Então, isso é muito importante. Gilberto. Isso aí. Agradeço a todos pelo carinho aí nesse sábado à noite, né? Fala que é a nossa balada de sábado à noite. Isso. Como disse aí o Guilherme, né? Enriquecer, mas com H maiúsculo. E é isso. Então, até a próxima terça. Boa noite a todos. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado a todos. Luz, paz e amor para todos. Até terça-feira, depois até sábado. E fiquem com Deus. Muito obrigado.